Pessoal, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe. Eu atualmente estou aí à frente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional São Paulo, aqui na presidência da sociedade. E hoje nós teremos um encontro bem bacana, onde nós vamos ter a honra de ter aqui participando com a gente a nossa querida professora, a doutora Maria, e também o nosso querido colega, doutor Sérgio Maeda, autoridade também em vitamina D. Ambos vão participar com a gente aqui nessa live para podermos discutir um pouco sobre os atuais dados e principalmente sobre o atual consenso sobre vitamina D. Uma situação que acaba sendo muito comum ultimamente. Temos lidado com isso no consultório de modo sistemático e que merece ser abordada de modo efetivo, de modo adequado, até para evitar o uso desnecessário dos recursos de saúde. Pois bem, vamos ver se os colegas já estão por aqui ao vivo. Doutora Marise, eu já vi que apareceu por aqui. Deixa eu autorizar. Então, a doutora Marise já deve estar entrando. A doutora Marise não está conseguindo entrar. Vamos ver se ela consegue entrar aqui agora. E estamos também esperando entrar aqui. Doutora Marise. Fala, Felipe. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. É um prazer nosso estar aqui com a senhora nessa live da SBEM São Paulo, aqui da nossa regional, que tanto apreciamos aí, para contribuir sobre esse tema que tanto você, inclusive com o Sérgio, que é até descendente seu, sobre esse tema de vitamina D, que é algo que vocês dominam maravilhosamente bem sobre isso. E como eu estava comentando com os nossos colegas aqui já nesse início de live, é uma situação que todo endócrino, clínico geral, cardiologista, imunologista, geriatra, pediatra, qualquer médico acaba lidando com isso constantemente e frequentemente, talvez de modo não tão adequado. Tanto na situação... Alguns a gente viu alguns exageros, né, Felipe? Recentemente até também, quer dizer, a gente às vezes peca por excesso, mas também peca pela falta. Então, a gente tem que acertar aí o ponto certo da vitamina D, porque realmente é um assunto muito interessante, muito atual, né? E esse guideline veio justamente para tentar contribuir para algumas condutas que a gente deve tomar com os nossos pacientes. É um prazer estar aqui com a SBEM São Paulo, com a Abraço Nacional, agora com o Sérgio aí, presidente da Abraço Nacional, entrando, Felipe, presidente da SBEM Regional São Paulo. É um prazer enorme para mim estar junto com vocês aqui. Gostaria de dar, então, uma boa noite ao Sérgio. Para quem não conhece, Sérgio hoje é o atual presidente da Abraço, né? Ou seja, uma das autoridades, junto com a doutora Marise, nesse... Você ficou... Agora melhorou. É falar sobre o atual consenso que até foi publicado aqui no Endocrine Reviews no dia 27 de abril e tornou-se mais evidente no Endo Society. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês. A vitamina D, essa deficiência, é realmente tão prevalente? Ela ocorre com essa frequência toda nos países, por exemplo, ensolarados como o Brasil, onde nós sabemos que a vitamina D é produzida pelo sol? Como é isso? Bom, antes de mais nada, eu estou vendo um monte de gente querida aqui entrando na live, né? Eu acho que vai ser uma discussão boa. Estou vendo aí gente do meio, do nosso meio, né, Sérgio? Bom, com certeza, Felipe, a prevalência da vitamina D é mais alta do que se acredita, né? Do que muitos acreditam. Então, ela é subestimada justamente pelo contraste da gente viver num país tão ensolarado e sabendo que a vitamina D depende do sol, e mesmo assim a gente tem um percentual grande de deficiência de vitamina D. É claro que nos países nórdicos do hemisfério lá mais das latitudes mais extremas, eles têm um problema muito maior do que o nosso.
né, nós podemos encontrar grupos de maior risco para deficiência aqui no Brasil. Pois é. Lá na Europa, nos países Canadá e países lá mais nórdicos, a prevalência é muito mais generalizada do que a nossa. Mas mesmo assim, aqui a gente tem grupos de risco e que fazem deficiência vitamina D grave, né? Então, essas pessoas é que a gente tem que abordar. Sérgio, Eu queria que você... gostaria, em relação a isso, né? A gente tem. Existe a deficiência de vitamina D no Brasil, né? Acho que grupos de risco, como a Marisa comentou, que a gente precisa lembrar são os idosos. Eles são o principal grupo, até porque, mesmo que eles se exponham à luz solar, a pele deles já não tem mais a capacidade, a mesma eficiência do que um jovem. A gente tem dados de um trabalho que eu publiquei junto com a Marisa recentemente, né, a respeito de crianças e adolescentes. São dados que a gente conseguiu de um laboratório particular, né, que tem pacientes que são de rede privada, mas que mostram dados assim de 400 mil pessoas, e a gente vê que um grupo importante que está sendo negligenciado são os adolescentes. E o que é importante dizer, que talvez seja a grande causa desse nível, dessa quantidade de pessoas com deficiência, é o hábito de não se expor mais ao sol. Todo mundo está mais trancado, todo mundo por conta de questões de segurança também, a conscientização do câncer da pele. Então, tudo faz as pessoas ficarem mais em ambientes fechados. E a luz, lembrem todos, né, que a luz do sol é a principal fonte de formar a vitamina D. Então, se você tem alguma O sinal do Serginho caiu ou é só o meu? Não, acho que ele caiu, sim. Enquanto o Sérgio não volta, um dos dados que me chama a atenção, doutora Marisa, foi um dos primeiros publicados pelo Bandeira, você vai de formar Recife, eu que sou nordestino, mostrando... Serginho, você ficou um pouco fora do ar, o seu sinal ele não está tão bom. Está ruim o sinal, Sérgio. Então, como eu estava comentando aqui... Vai ver que foi só temporário. Olha então. que eu estou aqui como eu estava conectado com o comentando meu aqui, uma das coisas que computador, chamou a do lado atenção, dele. além desse seu trabalho, foi um dos primeiros trabalhos que eu li aqui no Brasil, do Bandeira, falando de uma prevalência bem baixa de vitamina D na população de Recife, que teoricamente eu vi no Nordeste, com sol forte lá boa parte do ano. E também, recentemente, trabalhos da Austrália, mostrando que, mesmo no verão, eles têm incidência acima de 10% da população vitamina D baixa. E aí, Serginho, seu comentário foi muito importante, né? Relativo hoje aos hábitos de a gente viver mais em ambientes fechados, nós, especialmente médico, com a roupa de cima a baixo, dentro do ambiente fechado o tempo todo, que justifica mesmo nesses cenários, temos essas situações, né? Aqui, Felipe, só para complementar o que o Sérgio falou, então nós temos esses dois trabalhos importantes epidemiológicos que foram publicados agora. Então, esse que o Sérgio citou, foram mais de 400 mil dosagens que a gente pegou isso foi da trabalho, a primeira autora é a Vanessa Radonsky, que é uma endocrinopediatra. Ela pegou as dosagens de 0 a 18 anos. E a prevalência de valores abaixo de 20 nanogramas por ml foi de 12%. Então, 12% dessas crianças e adolescentes tinham valores deficientes de vitamina D. Sendo que a prevalência foi maior nas meninas adolescentes, que chegou até a 20%. Então, por quê? Porque os hábitos mudaram. E um outro estudo que a gente fez, que foram também com mais de mil indivíduos saudáveis, porque nós pegamos sangue de amostras de doadores de sangue. Então, teoricamente, eles são saudáveis, eles passam por uma seleção prévia, fazem questionário, respondem o questionário, então, teoricamente, eles são saudáveis. De 18 a 70 anos. E nessa população, 15% deles tinham valores abaixo de 20 nanogramas por ml de 25-hidroxivitamina D no verão, né? As amostras foram colhidas entre janeiro e março. Então, realmente não dá para a gente descartar a deficiência, mesmo num país ensolarado como o nosso. Agora, tem alguns grupos de risco. Acho que é importante a gente salientar quais são essas pessoas, quem são essas pessoas que fazem mais deficiência.
Nesse trabalho populacional que a gente fez, nesse estudo epidemiológico, que foi feito em Salvador, São Paulo e Curitiba, nas 3 capitais, a gente viu que quem tinha mais risco eram as mulheres, assim como as meninas, adolescentes, as mulheres, os indivíduos com obesidade, aqui um grupo de risco que acaba tendo 3 vezes mais chance de ter deficiência de vitamina D, os indivíduos das latitudes mais extremas, mais altas, né, como São Paulo e Curitiba, comparado a Salvador, aqueles que se expunham um pouco ao sol, porque a gente fazia um questionário de quanto tempo de exposição solar por semana o indivíduo imaginava que tinha e realmente se correlacionou com exposição solar. Adicionando aqui aos idosos, que o Sérgio falou, então a gente já tem aqui fatores de risco que vão nos direcionar para aquele paciente que tem mais chance de ter risco de deficiência de vitamina D, para a gente não ficar suplementando também a população inteira, né? Com certeza. E esse dado chamou a atenção, doutora Marisa, que você colheu as amostras no final do verão, ou seja, no pico de vitamina D da população. Esses dados seriam muito mais exuberantes, então, se fossem colhidos no final do período frio. Então, isso, exatamente, é isso mesmo. Ou seja, o que a gente dá para perceber, então, que, em teoria, a análise dos nossos pacientes a gente deveria medir talvez em 2 cenários. Uma medida no último final de verão, para ter a noção do melhor estado dele, e uma medida, eventualmente, no final de inverno, para ver o nadir, o pior cenário. Então, talvez isso, numa prática, fosse algo até para se considerar para alguns pacientes. E eu até coloco o seguinte, se era nesses climas frios, ajudando, inclusive, com mais roupa, seria uma barreira extra ainda para o indivíduo ter menos exposição solar, menos vitamina D. E aí, uma pergunta que já surgiu aqui, doutora Marisa, eu queria colocar, em relação ao horário do sol, então, para a formação da vitamina D, qual o horário preferido e qual o volume de superfície corporal que o indivíduo deveria se expor ao sol para sintetizar o básico de vitamina D? É uma pergunta difícil, porque depende de uma série de fatores, mas o horário de exposição mais efetivo é o horário do sol forte. Então, não é comecinho da manhã nem final da tarde. É mesmo das 10 às 3 da tarde, que é o horário produtivo para a produção de vitamina D. E a gente sabe também que quando você vai passando para abaixo do trópico de Capricórnio, que é onde a gente mora, né? O inverno, o sol do inverno é pouco efetivo para produzir vitamina D, porque por causa da inclinação com que os raios solares atingem a superfície terrestre. Ele chega inclinado, ele não chega com 90 graus. E ele, então, é menos eficiente para ativar a molécula e quebrar o anel do precursor para transformar o dehidrocolesterol na vitamina D, né? Na Ou pele. Seja, seria aquele horário justamente que as dermatos nos orientam a não levar sol. Como conciliar isso, então, com a dermatologia, já que elas nos orientam a passar protetor solar o tempo todo e temos que sintetizar a vitamina D? Essa é uma briga. O Sérgio pode explicar melhor até. Ixi, acho que a ligação dele tá mais fraca, né? Caiu, acho que vai reentrar novamente agora. Mas a dermato, a gente sempre fala para tomar sol e a dermato fala para não tomar sol. Eu acho que o bom senso, né, Felipe? A gente sabe que queimar no sol é muito ruim. A hora que a pele está vermelha, já passou do ponto, né? A hora que a pele começou a ficar avermelhada, já passou do ponto. Então, 10, 15 minutos, no máximo, a depender até do tipo da pele. As peles mais escuras podem ficar mais tempo no sol, até precisam, porque tem a camada lá da melanina que bloqueia o sol. Mas as peles muito claras não devem ficar muito tempo no sol. 5 minutinhos, às vezes, já é eficiente, além do que elas têm um risco maior de desenvolver câncer de pele, que é o que a gente não quer. Então, depende muito do tipo de pele, mas de 5 a 15 minutos, eu diria, a depender de várias características, né, da pessoa, da tonalidade de pele, da latitude, da superfície, da época do ano, eu acho que 10 a 15 minutos já estaria bom. Pois é, e me diga uma coisa, existe um racional, por exemplo,
para a gente orientar o paciente, ao invés de expor o rosto, expor a superfície do antebraço, ou mesmo das pernas que são mais expostas, expor, por exemplo, inframamário até a região inguinal, ou raiz das coxas, que são áreas que a gente leva menos sol ao longo da vida, então teria uma pele teoricamente menos danificada. Existe um racional para a gente orientar isso? Eu acho que o rosto é bom proteger sempre, né, com filtro solar, porque realmente é a área que a gente mais recebe insolação e a área onde a gente mais tem o câncer de pele, né, o espino e o baso celular aparecem no rosto justamente porque a exposição é o local que a gente mais tem exposição ao longo da vida, né? Agora, o que é curioso, Felipe, eu não sei, você tem filhos novos, não sei como é que foi a sua orientação. Quando eu tive meus filhos, lá 30 anos, 35 anos atrás, o pediatra ainda mandava pôr a criança no sol. Hoje em dia, não deve mais colocar a criança no sol. Então, é obrigado a se fazer a suplementação com vitamina D na dose de 400 unidades até 0 a 2 anos de idade, né? Para evitar a deficiência e você não ter que colocar a criança no sol. Não sei o que o pediatra falou para você, Felipe, seus filhos. Na minha época, ainda dos meus filhos, ainda era naquele horário de 6 às 8 da manhã, expor a criança ao sol, justamente onde o ângulo de luz solar não ativa bem a quebra da molécula de colesterol para formar a pré-vitamina D. Então, assim, era a informação que a gente ainda tinha, ou seja, mostrando a importância de como disseminar adequadamente a instrução de todos os colegas clínicos para como lidar com a vitamina D. E aí eu queria perguntar uma coisa, doutora Marise. É bem conhecida as ações da vitamina D em relação ao metabolismo ósseo, a absorção de cálcio pelo intestino, a disponibilidade dele no plasma, mas e sobre as ações não ósseas, que tanto está na moda, que a gente ouve muito falar de geriatra, neurologista, imunologista, o que é que a gente tem sobre isso no momento? Felipe, você viu que a Regiane está pedindo para você aceitar o Sérgio? Vi, eu já aceitei aqui várias vezes, estou tentando ver se eu consigo retirar ele, que ele aparece na minha tela, para reiniciar novamente. Estou aqui tentando emitir o convite para abraço, mas não vai. Então, o guideline, eu preciso até pedir para você fazer uma correção. O guideline, Felipe, porque eu participei do guideline da Endo Society, da Endocrine Society, que foi apresentado agora em junho, né? Começo de junho, no Endo Society lá em Boston. E foi publicado no JCM. Essa outra revisão é de um outro grupo que saiu na Endocrine Reviews, que é um grupo independente. É um grupo independente com 2 focos diferentes. O da Endo Society focou em indivíduos normais, população geral, não população doente. A população geral, então, ele tem as recomendações, a gente desenvolveu recomendações para as diferentes faixas etárias e para gestação, para os gestantes e alguns outros grupos especiais, como indivíduos com obesidade, indivíduos com pele escura. Então, é um outro guideline. Essas recomendações da Endocrine Reviews foi mais focando em indivíduos com doenças, com osteoporose, com câncer, com outras alterações que as recomendações são diferentes. E nesse sentido, só volto um pouco ao tempo, doutora Marise, então já recebi algumas perguntas aqui. Por enquanto, estou até tentando colocar o Serginho, mas não estou conseguindo, não sei porquê, colocar. Já pedi para ele aceitar algumas vezes e acaba que não entra via abraço. Mas voltando ao tema, e sobre, assim, hoje as pessoas têm muito buscado ou estão divulgado a ação da vitamina D em outras doenças, como neurológicas, como doenças imunes. O que a gente tem sobre isso no momento, sobre as ações em sistema imunológico, em outros sistemas cardiovascular, sistema imunológico? O que a gente tem sobre isso no momento? Então, eu até vi uma pergunta aqui, acho que da Andressa, né? Andressa, altas doses de vitamina D, doenças autoimunes. Então, isso é uma prática que a gente vê aqui no Brasil e que não vê em nenhum lugar do mundo, de usar doses altíssimas de vitamina D
em algumas doenças autoimunes. E são doses muito acima das recomendadas, né? Que causam intoxicação. E não existe evidência científica que demonstre que essas doses previnem ou retardam ou tratam de doenças autoimunes. Então, isso não existe, é um fato do Brasil, né? E que não tem comprovação científica. E tem riscos, a gente vê riscos nisso, a gente vê riscos de intoxicação, tivemos casos de intoxicação por causa disso, e são casos gravíssimos de intoxicação. Pode levar, inclusive, à morte. Então, a vitamina D, é importante que a gente... Eu sei que tem vários estudantes residentes aqui participando da nossa live. É importante dizer, né, Felipe, que a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina propriamente dita, ela não vem da alimentação, a alimentação nos fornece doses baixíssimas de vitamina D, a gente nem deve considerar a alimentação como uma fonte de vitamina D aqui no Brasil. Nossa principal fonte é a irradiação solar, a síntese na pele pela vitamina D, pela exposição solar, e que, na verdade, ela vai se transformar num hormônio no nosso organismo, que é o hormônio chamado calcitriol, que é 1,25 de hidroxivitamina D, que é um hormônio extremamente potente, poderosíssimo, que circula em quantidades muito pequenininhas no sangue e é muito bem regulado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas doses excessivas que não têm nenhuma evidência científica de que funcione nas doenças autoimunes. Especialmente que o que a gente vê que o pessoal prescreve bastante, não tem o cuidado de fazer a monitorização, especialmente quando estão usando doses acima de 10.000 unidades dia durante semanas e meses, e monitorizar de perto, ver se esse nível extrapolou e especialmente se a calcemia subiu. Já começou a fazer... E nem precisa usar essas doses, não tem indicação nenhuma, ao contrário, né? Até o guideline tenta justamente ajustar a dose, né, para as doses mais próximas das doses recomendadas nas tabelas nutricionais, especialmente a tabela americana, né, que estabelece em crianças menores 400 unidades por dia, em adultos até 70 anos 600 unidades por dia, acima de 70 anos 800 unidades por dia, e gestantes 600. Isso é que a gente respondeu nesse guideline. Em algumas dessas situações, doses maiores talvez sejam mais eficazes. Por exemplo, nas gestantes, nas crianças menores até 18 anos de idade, né, nos idosos com mais de 75 anos. E uma população que foi também avaliada, Felipe, foram os pré-diabéticos, em que mostrou também que a suplementação conseguiu retardar a progressão para diabetes. Então, esse guideline conseguiu concluir essas coisas. Sérgio voltou. Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui para mim. Em relação à vitamina D e câncer, tem alguma coisa nos guidelines recentes comentando sobre isso? Porque alguns trabalhos falam que poderia ter algum impacto em surgimento ou evolução de doenças. O que é que você tem nos guidelines recentes sobre isso? Meta-análises assim, de mais ou menos uns 5 anos atrás, 5 a 10 anos atrás, mostram que existe uma diminuição da mortalidade, mas é uma coisa pequena, e várias delas mostram a mesma coisa. Tem um estudo recente, que é o estudo dos Estados Unidos, que é gente, esqueci o nome agora. Meu Deus, deu um branco agora, Marisa, aquele dos Estados Unidos que usou 2.000 unidades por dia. Gente, deu um branco agora. Para câncer? O Vital. O Vital. Então, o Vital, ele usou 2.000 unidades por dia e eles viram que a partir do segundo ano de uso da vitamina D, eles conseguiram ver a redução da mortalidade de pacientes que tinham câncer. Então, de certo modo, vários dados da literatura mostram isso. O que precisa ressaltar é que estudos que diminuem a incidência de câncer, isso não se provou.
Mas a mortalidade é uma coisa que consistentemente esses estudos mostram. Sérgio, e isso tinha relação com o nível de vitamina D baixo prévio, por exemplo. É diferente se ter alguém com 9 de vitamina D no grãos por decilitro e ter alguém com 28. Ele mostrou alguma correlação em relação ao nível basal? Essa é uma parte que a gente tem bastante carência, porque vários estudos, alguns deles, deram a vitamina D e não mediram no basal. Por exemplo, o estudo vital, os pacientes começaram o estudo com um nível de 30. E durante o estudo eles chegaram em torno de 50, 45, 50. Então, esse dado ele é difícil. Já é uma falha do próprio estudo, né? Não óssea, quanto que é o necessário para ter esse efeito. Então, é uma dúvida que a gente tem em várias situações. Ô, doutora Marise, e em termos de crianças com infecções respiratórias recorrentes, tem de fato alguma coisa sobre esse tema que vale a pena repor isso daí, que possa beneficiar em incidência ou não? Tem. Então, na faixa etária de 1 a 18 anos, a conclusão foi que a gente deve suplementar com doses talvez um pouco acima das recomendadas na tabela nutricional. Eu digo, a gente tem que lembrar o seguinte, a tabela inclui a produção pelo sol, a alimentação e a suplementação. Então, no Brasil, a gente já sai de um patamar mais alto. Então, a gente não precisa, talvez, de doses tão altas quanto precisa, por exemplo, no Canadá, né? Mas aqui uma das classes de indivíduos que a gente encontrou benefícios foi nesse grupo de 1 a 18 anos, no sentido de prevenir o raquitismo, obviamente, que é o efeito mais reconhecido da deficiência grave de vitamina D, e de reduzir o risco de infecções respiratórias agudas nessa população, Felipe. Então, realmente, aí, eles recomendam, o guideline recomenda uma dose que a gente chamou de empírica, porque uma coisa que não se mostrou nenhuma evidência de que tivesse benefício foi dosar a 25-hidroxivitamina D. Então, esse guideline trouxe essa novidade, né? Não mostrou, porque a gente não conseguiu definir um nível plasmático ideal. Então, se não tem um nível plasmático ideal, vai dosar 25-hidroxivitamina D para quê? Vale mais a pena você suplementar sem precisar dosar. Esse era outro ponto que a gente já estava planejando abordar daqui a pouco, que é a determinação laboratorial, métodos e, inclusive, que níveis a gente consideraria adequado e níveis baseados em patologias, em faixa etária, gênero e patologias. Por exemplo, é um indivíduo, uma criança, é um idoso, é uma gestante, ou seja, é um indivíduo com uma doença específica que eu tenho, que é um raquitismo, por exemplo. Então, baseado nesse cenário. A princípio, a gente não tem nem a referência adequada do valor em população geral, ainda com as questões dos métodos laboratoriais, que tem muita disparidade. Mas antes de chegar nisso daqui, eu ainda queria fazer mais uma pergunta desse outro tema, de ações extra-esqueléticas da vitamina D. Queria perguntar para o Serginho em relação a doenças autoimunes, porque muitos reumatos acabam prescrevendo também, pensando em doença autoimunológica. O Serginho está por aí ainda ou ele, por acaso, saiu de novo? Se ele caiu, essa pergunta vai para você então, doutora Marisa. Olha, no guideline, a gente avaliou também o benefício na prevenção de doenças autoimunes. E a gente não conseguiu encontrar evidências de que a vitamina D conseguiria evitar doenças autoimunes. Embora alguns estudos sugiram isso. Por exemplo, o próprio estudo Vital, que o Sérgio citou, que foi um estudo que avaliou 25 mil pessoas lá nos Estados Unidos, conseguiu mostrar que, após 4 anos, houve uma redução na incidência de doenças autoimunes do grupo que recebeu 2.000 unidades por dia, comparado com o grupo que não recebeu. Então, parece que tem alguma evidência, mas quando a gente computou no geral e nas diferentes faixas etárias, não encontramos esse benefício. Então, não tem essa indicação no guideline quando a gente pensa em pessoas que não têm doença, né? Não foram selecionadas para isso. Então, não são pessoas que têm tendência ou que têm alguma história familiar. A história
a população geral sem ser pré-selecionada, o que faz uma grande diferença, né? Naqueles que já têm história familiar, por exemplo, de tireoidites, lúpus ou artrites reumatoides, e que tenham, por exemplo, deficiência de vitamina D, seria assim, tem fatores de risco para ter. Seria uma população especial que a gente deveria estar ativa em termos de buscar e tratando desse grupo. Tem evidências, alguma evidência de benefício desse grupo específico? Não, pelo menos no guideline da Endocrine Society não encontramos benefícios, então não é possível. Talvez tenha que fazer um estudo específico neste grupo para a gente definir se tem indicação ou não, né? Mas em relação ao câncer, como o Sérgio falou, o Vital não mostrou redução da incidência de câncer. O que ele observou é uma redução na mortalidade por câncer no grupo que recebeu a vitamina D. E no guideline da Endo Society, o que a gente observou é que nas faixas etárias mais avançadas, realmente tem indicação de suplementar, e a indicação foi por redução da mortalidade. Então, nos indivíduos com 75 anos ou mais, o benefício observado, com uma evidência até moderada, né, uma boa evidência, foi redução na mortalidade. Então, reduzir mortalidade talvez seja o desfecho mais desejado de todo mundo, é o desfecho duro, que a gente diz, mais desejado. Então, a gente levando isso em consideração e levando também o baixíssimo risco de efeitos colaterais quando utilizado nas doses recomendadas, em termos de custo-benefício, nós consideramos relevante esse achado e uma das indicações de usar as doses empíricas é nesse grupo com 75 anos ou mais, sem a necessidade de dosar no sangue. Não precisa dosar no sangue, é para dar para todo mundo com mais de 75 anos, sem dosar, porque a dosagem, Felipe, diminui a equidade em saúde, porque aí você vai depender de uma consulta médica, de um pedido de dosagem, de uma nova consulta para ver o resultado e talvez depois de novas dosagens para você acompanhar esse paciente. Não tem necessidade, o importante é você suplementar, porque dessa forma você vai evitar a deficiência grave e vai melhorar o estado de saúde desse indivíduo. Ou seja, nesse grupo de pacientes idosos, a suplementação de 800 a 2.000 unidades por dia, considerada segura, já poderia ser ofertada logo, sem esperar exames para sem esperar exames, exatamente. Eu queria perguntar ao Sérgio sobre outras condições, outros grupos de risco para, por exemplo, a gente buscar checar os seus pacientes de deficiência de vitamina D. Por exemplo, é citado que cidades que têm ambiente de poluição mais aumentada seriam um fator de risco. É isso mesmo, Serginho? Sim, porque a poluição atmosférica ela diminui a chegada dos raios ultravioleta na superfície da Terra. Então, cidades poluídas, as condições climáticas em geral, elas são críticas para isso. Até tem um trabalho que foi uma orientação da Marise, que foi feito dosagem em São Paulo e Fortaleza, né? E a gente viu que houve interferência do clima. Clima nublado, ele diminui a incidência de raios ultravioleta na superfície da Terra. Ou seja, então, além de pessoas com a pele mais envelhecida, que seria um grupo de risco, pessoas que usam protetor solar, que querem evitar câncer de pele, cidades, São Paulo, então, a gente tem que rastrear todo mundo, né? O sinal do Serginho, de fato, hoje está mais difícil. O Felipe, eu estou vendo aqui algumas perguntas. Cidades, por exemplo, Pequim, que a gente pode citar, que tem um nível de poluição muito alto, dependendo da cidade, é uma coisa a ser considerada. Certo. Bom, o seu sinal, Serginho, tá saindo. Talvez fosse melhor entrar com 5G do celular, se estiver dependendo do roteamento aí, talvez a fibra não esteja tão bacana. Tem várias perguntas aqui, doutora Marisa. Eu quero ver se eu deixo mais para o final, porque eu queria seguir mais ou menos um roteiro para a gente seguir aqui essa questão. Aí também, assim, o item que a gente queria abordar agora seria a parte das pessoas de maior risco. A gente falou dos idosos, que é o maior grupo de benefício, mas tem os outros grupos especiais. Por exemplo, paciente bariátrico,
nesse Ah, sim. paciente? O bariátrico é um paciente de altíssimo risco para deficiência de vitamina D, não só de vitamina D, mas de deficiência de cálcio também, a gente esquece do cálcio, e eles acabam fazendo um estado de hiperparatiroidismo gravíssimo, né? Que às vezes aumenta lá o risco de fratura, o risco de osteomalácia depois de anos da cirurgia, especialmente as cirurgias desabsortivas, né? As cirurgias restritivas também podem prejudicar, mas não tanto quanto as cirurgias desabsortivas. Então, Tem algum dado sobre o sleeve? bariátrico, como? A gente tem algum dado sobre a incidência de deficiência de absorção dos pacientes que fazem o sleeve gástrico, a gastrectomia Tem, vertical? tem, tem dados, e realmente eles também perdem um pouco cai também a vitamina D, mas de uma maneira muito menor do que quando você faz o bypass, né? Porque você tira a região do intestino que absorve a vitamina D. E é importante lembrar aqui que a vitamina D, ela participa do ciclo enterohepático. Ele é secretada pela bile e reabsorvida no jejum. Então, quando você tira esse pedaço do intestino, você não consegue absorver e o paciente acaba sendo espoliado no longo prazo e você tem que usar doses muito altas de vitamina D para conseguir superar essa dificuldade de absorção. Então, os bariátricos são um grupo de altíssimo risco para deficiência de vitamina D grave. Isso Tá? Bem grave. independente da técnica, né? Mesmo no caso do sleeve, teria que ter uma atenção, uma vez que não desvia o tubo digestivo, ainda teria que ter, né? E me diga uma coisa, é citado também que, por exemplo, nas doenças inflamatórias intestinais também seria um fator de risco para buscar. Só que as doenças inflamatórias são mais em ilho distal, cólon. A absorção de vitamina D, teoricamente, é mais acima do duodeno, jejum, alívio, aquilo, a microanemia, quanto da calcifediol. Nesses casos, por que é um risco maior? Tem alguma coisa documentada por que esse risco ser mais elevado? Porque nas doenças inflamatórias intestinais também existe uma má absorção. Existe Pega perda de difusa. gordura, né? Perda de gordura nas fezes, e aí acaba sendo espoliado também pela. Não é só no intestino grosso, é no intestino delgado, né? A doença. E aqui, seguindo essa linha, outra pergunta que acho que muitos nos interessar é: o paciente com excesso de peso, com obesidade, ele é um paciente de risco para a gente estar buscando a dosagem de vitamina D se tem deficiência? E se for, isso deve ser feito baseado no IMC, obesidade mórbida média. Serginho, você gostaria de comentar isso daí? Bom, o que eu queria acrescentar mais, só para não perder a linha do raciocínio, é que a gente fica muito focado só na vitamina D. E a gente não pode esquecer da má absorção de cálcio. E ela acontece principalmente quando existe desabsorção, mas também no sleeve, por conta da diminuição, né, que talvez nesse contexto o melhor sal de cálcio para a gente usar seria o citrato e não o carbonato. Né? E aí fica difícil também para saber o quanto é o necessário de reposição de cálcio. Então, talvez nesse cenário, Cortou a... calciúria seja um exame que talvez a gente deva valorizar para ter uma ideia, para balizar a quantidade de cálcio que a gente tem que dar para esses indivíduos. Até porque parte desse preparo secundário é A também calciúria, né, Sérgio? Cortou a pedaço que você falou. Levar em consideração a calciúria, Felipe, porque aí a calciúria de 24, a gente tem uma ideia da absorção intestinal, né? Quando é muito baixinha, é porque não está absorvendo nada mesmo. Perfeito. E sobre os pacientes fofinhos, o que é que nós temos sobre eles? Sérgio. O duro que eu perdi um pouquinho A pergunta, Sérgio, é o seguinte: os pacientes com excesso de peso são ditos que são também de fator de risco, são um paciente de risco para ter deficiência de vitamina D. E a pergunta é: de fato isso acontece no paciente com obesidade? Isso está relacionado ao nível, ao IMC? E quais as causas que seriam por que esse paciente ele tem vitamina D mais baixa? Por depósito gorduroso? Por inativação da vitamina D? Qual o motivo? O obeso. Bom,
Existem várias dúvidas em relação a isso, definitiva, mas um dos motivos seria o sequestro de vitamina D pelo tecido. E existem evidências também de falta de ativação da 25-hidroxilase a nível hepático. E fora que também, às vezes, o obeso ele tem o hábito de se cobrir mais, se expor menos ao sol, também seria Essa um deficiência está fator contribuinte relacionada para eles ao nível do IMC, se é obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, ou a indicação para a gente rastrear independente do IMC? Independente, perdão, do grau de obesidade, se é 1, 2 ou 3. Bom, em geral, quanto mais obeso o paciente, talvez, eu acho que a partir do momento um IMC maior que 30, existe um risco, eu acho que vale a pena a gente triar e vale a pena ter um esforço para a gente normalizar esses níveis. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão do diagnóstico. Um dos pontos que tem sido levantados é sobre a confiabilidade dos métodos laboratoriais em termos do nível de vitamina D. Se, de fato, todos os laboratórios, os métodos são confiáveis ou não, se a gente tem que checar alguma coisa nesse laboratório para poder acreditar que ele é bacana. E depois sobre o nível de vitamina D hoje é considerado normal. A senhora gostaria de comentar primeiro, doutora Marise? O método, a gente sabe que a vitamina D é um esteroide, né? Por ser um esteroide, uma molécula muito pequenininha, né, lipossolúvel, diferente das proteínas, que são grandes moléculas, que tem um efeito... Porque a gente usa imunoensaios para dosar hormônios, né, dosar esses metabólitos no sangue. Então, é baseado na captura de anticorpos. O anticorpo vai lá e captura a proteína que a gente quer dosar ou a molécula que a gente quer dosar e depois a gente traduz isso de alguma forma e lê a quantidade dessa substância no sangue. No que diz respeito, em geral, aos hormônios esteroides, e aí a gente inclui a vitamina D, os imunoensaios não são os métodos ideais. O ideal seria fazer uma espectrometria de massa, né, para que a gente tivesse realmente uma medida muito mais acurada do que a gente quer. Só que, em termos de números, de dosagens, né, a gente teria uma limitação, porque é um método muito mais trabalhoso e mais oneroso. Então, para fazer em grandes volumes, a gente utiliza os imunoensaios, mas sabendo que eles vão dar uma dosagem semi-quantitativa, vamos dizer assim, né? Ele vai dizer mais ou menos se está adequado, se está baixo, ele não tem uma precisão muito grande, tem um erro grande ali embutido nesse ensaio. Então, a gente tem que levar isso em consideração, sim, na hora de avaliar um resultado. E talvez ainda, Felipe, o que tem de mais avançado nisso é que tem se cogitado que a avaliação do estado de vitamina D, do status de vitamina D, seja mais adequado se a gente tivesse também a dosagem da 24,25-hidroxilase, que é que contrabalança a produção da vitamina D ativa. Então, essa relação 24 e 25 parece que é muito mais específica para avaliar o status da vitamina D do que só a dosagem da 25. Dado que me chamou a atenção. Isso vai ser um próximo capítulo, porque aí depende de uma espectrometria de massa. Pois é, um dado que me chamou a atenção nos dados do CDC para a acreditação da vitamina D, era ele citando que os imunoensaios que a gente usa, Abbott, que é o que a gente tem na rotina aí, é Abbott, Siemens e assemelhados, eles têm uma taxa de acerto, de confiabilidade de 30%, quando usado o coeficiente de variação entre ensaio com variação entre ensaio de 5%. Isso me chamou bastante atenção. Por massa, que eu esperaria até mais, dá 70%. Ou seja, isso acho que serve para os nossos colegas clínicos, e quando está vendo aquele exame dali, primeira coisa que tem que pensar, esse ensaio ele foi certificado de fato, como tendo alguma precisão ali, ou é um ensaio que o laboratório comprou porque o ticket dele era mais barato e aí ele foi mais acessível? Porque a gente pode encontrar aí vários erros aí analíticos aí dando problema.
E a espectrometria de massas, que seria o que interessaria, eu tive um tempo de experiência em laboratório, enquanto uma plataforma, por exemplo, da Abbott fazia 70 exames em 15 minutos, minto, até menos, em 13 minutos, o espectrômetro de massa, acoplado a uma cromatografia líquida de alta pressão, a gente levava 30 para efetuar uma dosagem. Então, um custo uma maior, dosagem. um tempo maior, Exatamente. ou seja, Isso inviabiliza. isso tem melhorado muito, né? Tem plataformas agora que conseguem fazer isso mais automatizado, mas mesmo assim é um método muito mais, exige um aparelho que é caríssimo e um método que exige uma expertise, né? Recursos humanos altamente capacitados, e então ainda está acima, mas quando a gente quer alguma coisa, ou em situações especiais, o ideal seria dosar por espectrometria de massa mesmo. E no caso, quais são os valores hoje, doutora Marisa, que estão considerados adequados de vitamina D? Porque no começo, a gente via nos laboratórios citando 30 a 60, 30 a 100, que foi a primeira geração. Depois reduziu isso para 30 a 60. Recentemente, a gente vê se considerando indivíduos sem patologias, abaixo de 20 deficiente, acima de 20 suficiente. Quais seriam os valores, então, que estão hoje gerais, que estão valores gerais e para as populações específicas? Ainda continua sendo dessa forma, né? Não se mudou nada, não. Acima de indivíduos, população geral, vamos dizer assim, sem nenhuma patologia específica, acima de 20 nanogramas, ou vamos dizer assim, abaixo de 20 nanogramas é considerado deficiente, né? Agora, para populações específicas, por exemplo, na osteoporose. Na osteoporose, a gente quer garantir que esse indivíduo seja pleno de vitamina D, para otimizar o tratamento, então o nível plasmático desejável é acima de 30 nanogramas por ml. Ainda permanecem essas definições, embora nesse guideline da Endosociety nós não tenhamos conseguido definir níveis, porque existe essa discussão ainda. Mas baseado nas doses que a gente recomenda para suplementar, então se vê que nessas faixas etárias de 1 a 18 anos, acima de 75, gestantes e pré-diabetes, doses mais altas, portanto, os níveis plasmáticos, obviamente, decorrentes disso, deveriam ser um pouquinho mais altos. Mas nada além dos 30, 40 nanogramas por ml. Ninguém está mandando chegar lá no 100, acima de 100, com risco de intoxicação. Né? Existe alguma situação que seja indicado a gente manter a vitamina D, por exemplo, próximo a 50, 40, 50, por exemplo? Não, talvez a única recomendação nessa situação que eu vejo, e talvez o Sérgio pudesse até me confirmar isso, seria no hipoparatiroidismo. No indivíduo com hipopara. Porque aí ele precisa de ter níveis mais altinhos para a gente ter certeza de que ele não vai estar deficiente em nenhum momento, né? Porque ele vai poder fazer hipocalcemia em decorrência do hipopara, quando, por exemplo, ele tiver sem calcitriol. Porque a gente sabe que no hipopara a gente só consegue controlar a calcemia usando calcitriol. Mas nos nossos pacientes a gente tende a deixar uma 25-hidroxi mais alta, justamente para não deixar ele, caso ele fique sem o calcitriol, que acontece, ele evolui para uma hipocalcemia muito grave. Pena que o Sérgio não está conseguindo entrar. Entrou, Sérgio? Tanto que eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio. A pergunta seria o seguinte: que nível é considerado de intoxicação de vitamina D? Existe um nível documentado? Porque no princípio falava assim, 150 você teria intoxicação. Aí a primeira referência colocou-se até 100 para poder dar uma margem. E a gente tem alguma coisa hoje mais específica sobre a partir de que nível é considerado intoxicação? Bom, o mais clássico que a gente vê em muitos artigos é 150, mas no nosso consenso brasileiro, a gente estabeleceu níveis a partir de 100. Vale destacar também que as crianças elas são muito sensíveis a quando existe o nível muito alto de vitamina D. E no documento brasileiro, a gente estabeleceu que para crianças seria a partir de 75. Então, realmente, para ter uma margem para evitar essa situação bem grave. Até porque não tem motivo, né, Sérgio, para deixar acima de 100, não tem nenhum motivo.
Uma outra questão, Felipe, que foi abordada no guideline, que acho que vale a pena a gente apresentar aqui, é que uma das questões, foram 14 questões no geral que foram, que a gente tentou responder, né, no guideline, que está publicado no JCM de junho. Me perguntaram aqui onde encontra, Foi junho. livre, no JCM de junho desse ano, é livre, são 20 páginas, mais de 20 páginas, um estudo bem completo. E uma das perguntas era se a gente deve utilizar doses diárias baixas ou doses altas intermitentes. E a resposta foi de que a gente deve priorizar doses diárias e baixas, em detrimento das doses altas intermitentes, como foram usadas já por alguns estudos. Não se recomenda doses acima de 50 mil, mesmo que seja semanal ou mensal. E sempre o ideal é usar doses diárias. Né? Diárias, porque é mais eficaz e funcionou melhor para os desfechos. O curioso é que tem um laboratório recentemente, inclusive divulgando posologia de 100 mil via oral, né? Para a gente administrar. Ou seja, o atual consenso, então, ele cita-se para evitar essas doses mais altas, né? E priorizar as mais baixas. Exato. E teria uma... Antes de chegar nesse ponto, doutora Marise, eu queria fazer uma pergunta sobre o diagnóstico. A dosagem da 1,25 hidroxivitamina D, independente da pessoa que está buscando diferenciar o raquitismo, no doente renal crônico, que é uma situação comum nos consultórios, teria algum racional de dosar ela ao invés de a 25 hidroxi, porque teria uma menor conversão, então poderia ter 25 hidroxi normal, mas eu teria 1,25 baixa, com menos atividade celular. Tem alguma coisa documentada sobre isso? Algum racional hoje sobre isso? Não. Os nefrologistas não indicam a dosagem da 1,25 de hidroxivitamina D para suplementar esses indivíduos. Eles têm os protocolos lá deles, né? Quando iniciar a reposição com o calcitriol, mas eu não acredito, eu não me lembro de ter visto nenhum guideline em que recomendasse a dosagem da 1,25 para você decidir isso. Porque aí, assim, é uma dosagem muito mais complicada de se obter, porque é na ordem de picomol, quer dizer, 10 a menos 12 molar que nós temos de 1,25 de hidroxivitamina D circulante. Então, dosar isso é muito complicado. Teria que ser mesmo por espectrometria de massa. Né? Então, não tem necessidade, porque pela fisiopatologia da doença renal, você já sabe que vai estar baixa a 1,25. Né? Não tem mais tecido, FGF está alto, suprime ainda mais a síntese da 1,25. Então, a ideia é que realmente eles têm a 1,25 baixa, não precisa dosar. Perfeito. E aqui o que está se comentando muito agora aqui é a questão sobre o tratamento mesmo. Então, o consenso fala sobre as doses altas e baixas e sobre a dose alta de carga. Aquele indivíduo que, por exemplo, vinha com menos de 10 nanogramas de vitamina D e recomendava-se fazer 50 mil semanal e depois manter dose diária menor. Isso ainda persiste? Isso não foi abordado, mas o que se concluiu foi que doses acima de 50 mil não são recomendadas. Então, até 50 mil, você pode continuar usando para fazer a suplementação, a correção rápida da vitamina D nos casos deficientes, né? Deficiência grave. E se você for fazer diária, Felipe, seria 7 mil por dia, né? Que seria mais ou menos o correspondente a 50 mil por semana. 49 por semana, seria semelhante. E então, nesse caso, essas 50 mil ainda, a gente teria ainda essa possibilidade, não estaria contraindicado, então, a gente fazer. Não. Só pelo que a gente vê, seria essa de 100 mil, que a priori... Os estudos que foram avaliados foram para adultos com mais de 50 anos. Porque a gente viu que lá nos mais velhos, quando se utilizou essas doses de 300 mil, 500 mil, a cada mês, a cada 3 meses, houve até um aumento no risco de quedas de fraturas. Então, nesses indivíduos que têm um maior risco para queda,
essas doses devem ser evitadas. Nos mais jovens, talvez isso não tenha tanta relevância, né? Então, aí talvez até pudesse usar, mas eu acho que é melhor evitar, né? A gente não tem estudos também em crianças e adolescentes para saber como isso funciona. Mas o ideal acho que é dose diária mesmo. Acho que a recomendação é priorizar doses diárias. Sérgio, existe alguma relação, por exemplo, dose por quilograma de peso? Porque a gente aprende em pediatria que a gente dá por quilograma de peso muitos remédios. Mas, por exemplo, quando a gente tem alguns pacientes obesos que têm dificuldade em repouso, a gente dá 2.000, não sobe. Teria algum dado para guiar para esse paciente a gente dar doses maiores? O Sérgio não está O fora. sinal do Sérgio. Olha, Então, fica para os obesos, os indivíduos com obesidade, Felipe, em geral, eles precisam de pelo menos o dobro do que o indivíduo com peso normal costuma receber, né? E acho que é isso que a gente deve pensar, imaginar que o indivíduo com índice de massa corporal alta vai precisar de mais vitamina D, até porque pelo peso corporal e também sabendo que a vitamina D é lipossolúvel e se deposita no tecido adiposo, quanto mais tecido adiposo, mais vai sequestrar a vitamina D. Então, eles vão precisar de pelo menos 2 vezes a dose do indivíduo que tem peso normal. Perfeito. E sobre a ciclicidade ainda, comentou-se algo, já recomendou-se não fazer doses altas, mas as doses mensais, 50 mensal, tem alguma situação que ainda que seja recomendado manter, que seja preferível manter do que a dose diária, que aparentemente é mais efetiva? Olha, eu diria que talvez só pela comodidade da posologia, né? Às vezes, por exemplo, se você pensar numa casa de repouso, onde tem muitos idosos, talvez essa seja uma forma de você facilitar a Logística medicação de e todos, né? A aderência. logística, dar já de uma vez por mês ali para todo mundo. Talvez essa seja uma situação. Agora, se o paciente. E semanal, eu também acho que não tem tanto problema, né? Diário ou semanal, acho que também funciona do mesmo jeito. Os casos que são desabsortivos, que não têm absorção intestinal, é melhor priorizar diária, dose diária. Mas quem tem Perfeito. uma absorção boa, eu acho que semanal também repõe da mesma forma, né? Adequadamente o indivíduo, então não teria tanto problema. Aí é a preferência do paciente. Se o paciente prefere uma vez por semana, tudo bem. Se ele prefere tomar todos os dias, a gente pode adequar. Serginho, e sobre a tal da aplicação pela via parenteral, intramuscular, por exemplo? Hoje a gente está vendo aí várias situações de Bom, divulgação dessa digo, estratégia. Se conseguir, né, uhum. falar. O que é que você nos fala de situação, de se deve-se ou não usar essa reposição, por via parenteral, no caso intramuscular, se existe algum racional ou algum grupo de pacientes que vale a pena ou não fazer uso desse tipo de reposição? Bom, primeiramente é preciso dizer que nenhuma sociedade científica do mundo recomenda. Existem alguns estudos que foram feitos em pacientes que têm uma absorção de doses intramusculares, mas o que a gente sabe é que a eficiência farmacodinâmica é baixa, né? Então, mesmo numa situação de má absorção, se você lê o consenso, por exemplo, de bariátrica, eles recomendam doses orais ou com doses altas de colecalciferol, ou melhor ainda, o calcifediol, que ele pelo menos ele dribla esse problema da absorção. Então, realmente, o que eu queria reforçar aqui nessa live que a administração parenteral da vitamina D não tem indicação oficial por nenhuma unidade científica séria. Certo. E mesmo sem indicação, a princípio também sem nenhum paciente específico que valesse a pena ele comprar a vitamina D na clínica e aplicar a vitamina D lá, porque seria melhor, né? Então, Sim. para a gente deixar isso bem Mesmo numa situação de documentado. má absorção, o calcifediol seria a opção para tratar esse paciente. E aí, E é uma administração eu oral. queria que você comentasse para o pessoal sobre o que é esse calcifediol, que muitos ainda desconhecem sobre isso daí, e quais as vantagens de usá-lo em relação do colecalciferol, que é o que a gente tem aí de rotina. Bom,
Mas é uma pena esse áudio, Serginho. Acho que ele vai ter que fazer uma outra live com ele só por Ele causa vai ter que disso. fazer uma outra Uau. live, com Vai ter que se certeza. comprometer e fazer uma hidroxivitamina outra. D. Então, ele já é a forma. Ih, Sérgio, tua ligação não tá boa. Tá Bom, tá cortando um pouquinho, não truncada. sei se vocês estão me ouvindo. Bom, Fala agora, então, vamos ver. Não Explica aí tá do boa, tá calcifediol. O cortando. que é o calcifediol? É, o calcifediol, ele é 25-hidroxivitamina D, ou seja, aquela forma que já passou pelo fígado e sofreu a 25-hidroxilação. A vantagem dela é que ela é uma molécula muito mais hidrossolúvel. Então, quando o paciente ingere essa forma, ela entra diretamente na veia porta. É diferente do colecalciferol, porque quando o paciente toma essa forma, ele tem que entrar nas micelas e ir pela via linfática até o fígado para sofrer essa 25-hidroxilação. Então, a gente sabe que esse caminho um pouco mais comprido, ele pode ter problemas aí na síntese dessa forma. Então, dessa forma, o calcifediol ele é muito mais efetivo para a gente buscar um nível eficiente de elevação da vitamina D no sangue. e no caso, existe alguma, por exemplo, alguma correlação entre a dose de colecalciferol e de calcifediol, para a gente ter uma noção na hora de repor, para a gente estar acostumado a repor 1.000 unidades de colecalciferol. Existia uma relação matemática entre as duas? Essa é a pergunta que todo mundo faz para a gente, né? Mas eu diria que uma dose de calcifediol entre 10 a 20 microgramas seria quase mais ou menos equivalente a 2.000 unidades por dia. Mas isso, assim, é variável de paciente para Aí, paciente. sem nenhuma base científica, 10 microgramas seria 1.000 unidades e 20 seria 2.000. Para a condução prática do consultório. Isso, assim, só para facilitar o raciocínio das pessoas, mas não é bem assim que Sem base funciona. nenhuma, é só para facilitar o raciocínio. Certo? Então, no caso, por exemplo, do paciente bariátrico, que muitas pessoas falam na via intramuscular, quando ele tenta 50 mil por um tempo e não absorve, o calcifediol, então, ele viria justamente para suprir essa demanda, né? Por absorver, por ser mais hidrossolúvel. Plena indicação, isso. Num paciente bariátrico, a indicação é de usar calcifediol. Ele é muito mais efetivo para elevar a vitamina D. E aí uma pergunta que vem é o seguinte, o colecalciferol, muitos citam aí, já vi no consultório vários pacientes perguntando se tem que ser a cápsula oleosa ou pode ser o pó da vitamina D. Tem diferença de absorção das duas? A gente tem várias formas de apresentação, né? Sempre que o paciente ingere na forma oleosa, a gente tem cápsulas que são menores, é mais fácil de engolir. Quando ele está na forma cristalizada, ele tem que estar num comprimido que é maior. Então, ele é um pouco mais difícil de engolir. Então, para pacientes que têm essa dificuldade de engolir, crianças, idosos, pacientes que têm alguma disfagia, é preferível usar cápsulas, porque é mais fácil de engolir. Ou seja, então, independente se ele vem em pó ou seja, vem na forma oleosa, desde que você engula, não teria nenhuma diferença, poderia ser do mesmo modo. Não. Sim. E, doutora Maris, em relação ao uso do colecalciferol pré-prandial e pós-prandial em alimentações ricas em gordura, se sustenta a história de que absorve melhor? Olha, pouquíssimos trabalhos testaram isso, mas os que testaram não encontraram diferença na absorção da vitamina D com ou sem refeição. Como ele é lipossolúvel, né, e absorvido junto com as gorduras, eu sempre recomendo durante a refeição. Mas, na verdade, assim, não tem nada que mesmo pela teoria, né, pelo background que a gente tem aí de mecanismos de absorção, que a gente recomenda isso. Mas eu acho que as duas formas são absorvidas da mesma forma, do mesmo jeito. Já vi muita gente comentar sobre o paciente que tirou a vesícula, que ele absorveria menos vitamina D. Isso existe, sustenta? Só se ele tiver má absorção, né? Porque eu vejo alguns pacientes que ficam com diarreia crônica depois que tiram a vesícula, né? Só se ele conseguir, se ele tiver alguma dificuldade de absorção de gorduras, aí ele pode ficar espoliado, pode ser espoliado mesmo da vitamina D. Mas eu não sei se ninguém acho que dosou isso, Felipe. Uma boa ideia, fazer algum trabalho a respeito. Pois é. Serginho, o que é que você gostaria de comentar que você sentiu que foi o destaque maior desse último consenso publicado agora em junho? Bom, eu acho que é um documento importante porque ele é muito pragmático.
Mas vai ficar devendo para a gente uma segunda live. É verdade. Mas acho Bom, que ele quer dizer porque realmente é para... Que, de certo modo, a gente já conhece nos últimos anos, e ele elenca grupos que vão ter benefício em a gente fazer uma reposição mensal, né? Então, no caso das crianças, grávidas, para que vai ter um benefício não ósseo, né? Porque a gente está falando, por exemplo, de diminuir a infecção me respiratória, diga uma coisa, o que é que ficou de conclusão sobre da live de hoje. a dosagem e tratamento do paciente com diabetes ou doença metabólica? No guideline foi avaliado a eficácia, o benefício da reposição do tratamento com vitamina D em indivíduos com pré-diabetes. Então, foi feita uma revisão sistemática de todos os estudos que avaliaram, né, o uso da vitamina D contra placebo nessa população, e realmente o resultado foi de que a vitamina D conseguiu postergar o aparecimento do diabetes. Então, no grupo que recebeu vitamina D, teve uma redução na progressão para diabetes comparado ao grupo placebo. Então, é um dos grupos que também se recomenda, como o Sérgio falou, a suplementação empírica. Né? Nesse caso, com doses... de dosagem. Independente de dosagem sanguínea. Né? Ou seja, então no idoso, no paciente diabético, os pacientes de alto risco, já com doença esquelética como osteoporose, independente da dosagem de vitamina D, indicado já o tratamento. Não, eu acho que com osteoporose está fora desse grupo. A gente está falando de população geral. Né? Um paciente específico que vai no teu consultório tratando osteoporose, tomando romosozumab, Prolia, denosumab ou ácido zoledrônico, é importante você ter esse parâmetro, já que você dosa tantas outras coisas desse paciente, dosar 25-hidroxivitamina D vai te dar alguma informação importante. Mas a gente está falando, o guideline fala realmente da população geral. Então, é aquela população que não tem uma doença específica que necessite da dosagem de você monitorizar a 25-hidrox. Então, é muito mais custo efetivo você dar a vitamina D do que depender de uma dosagem quando a gente nem sabe qual é o target dessa vitamina D ideal. E se o método, inclusive, ele é fidedigno na liberação do resultado. Né? Isso, É que houve uma epidemia de dosagens de 25-hidroxivitamina D a cada 2, 3 meses, né? Sendo que não vai trazer informação. Se o indivíduo tiver que tomar vitamina D, você tem que prescrever, ele tem que tomar. Né? Então, não tem que ficar dosando toda hora. É a mesma coisa quando você, por exemplo, você vai prescrever vitamina C, você não vai dosar vitamina C. Né? Vitamina A, você não vai dosar vitamina A. Você vai prescrever para não ter deficiência. Né? Você não quer que o paciente tenha deficiência. Outro exemplo é quando você suplementa o indivíduo com cálcio. Você também não leva em conta a dosagem no cálcio do sangue desse paciente. No máximo, uma dosagem urinária que vai te dar uma ideia de como está a absorção intestinal dele. Você usa especialmente a ingestão dele. No caso da vitamina D, você vai levar em consideração os fatores de risco. Aqueles que têm fatores de risco para deficiência, você vai suplementar, sem a necessidade de dosar no sangue. O que me chama a atenção é quando você olha aqui as tabelas de fatores de risco, muitas vezes o consultório ele pode raramente escapar alguém. Aí é um comentário pessoal meu. Porque cidade com poluição, acima de 50 anos, excesso de peso, população brasileira fala assim, 55% de excesso de peso já hoje. Poluição em São Paulo desse jeito, que se expõe pouco ao sol o dia inteiro até 9 horas da noite numa live. Escapa pouca gente se a gente for colocar esse critério daí. Eu acho que tá, na minha, chutando aqui, anedoticamente, 15% da população, 10% da minha amostragem cairia nessa. E eu queria fazer uma pergunta baseada aqui no que veio aqui no chat. E a vitamina K? O que é que a gente tem sobre ela aí, independente do consenso, sobre a posição de vitamina D, K e cálcio nessa jogada? Deixa Que agora é a nova moda. responder. Que é a nova moda. Bom,
Vou tentar ver se eu consigo falar aqui, né? Na fisiologia, só lembrando, né, a vitamina K ela é importante para fazer reações de carboxilação, por exemplo, dos fatores de coagulação. No caso do osso, a oxicalcina é uma proteína que carboxilia a vitamina K. E a oxicalcina ela ajuda a depositar o cálcio no osso. Então, do ponto de vista fisiológico, parece que tudo faz muito sentido. Mas na prática, quando a gente olha os estudos que avaliaram o uso de vitamina K em contexto de osteoporose, não se viu grandes benefícios, até porque boa parte da população não é tão deficiente em vitamina K. Então, na verdade, assim, a evidência é baixa, nenhuma sociedade, exceto a japonesa, recomenda o uso de vitamina K, mas assim, dar não está errado, mas de benefício ela é bastante limitada. Eu só sugiro cuidado para usar vitamina K em pacientes que estão fazendo anticoagulação com marine, porque justamente eles estão usando antagonistas da vitamina K, né? Então, para não criar um problema com o cardiologista vascular, eu acho que é um paciente que eu não daria vitamina K. Mas os demais, assim, dar ou não dar não faz diferença. E em relação à parte cardiovascular, que muitos apregoam que se não der vitamina K, tem mais risco de ateromatose, que a vitamina K protege contra a ateromatose. Isso se sustenta, Serginho? Bom, eu me lembro de ter lido uma revisão sistemática da Hart, em que eles mostram que o uso de vitamina K melhora alguns parâmetros hemodinâmicos, mas não. Mas é uma pena essas quedas, que é um assunto bem curioso. Acho que, assim, existe esses dados da vitamina K, existe talvez uma plausibilidade teórica. O que falta é confirmar isso na prática, fazer um estudo randomizado, controlado com placebo prospectivo, para ver se realmente isso se sustenta, né? Mas não tem estudos que façam isso. Vale, por exemplo, diminuir mortalidade, diminuir evento cardiovascular. Então, são benefícios assim que não se refletem assim em desfecho duro. Então, fica assim um pouco no ar, não é uma coisa de uma recomendação mais forte. Eu na prática, a gente tem que lembrar que tudo isso tem custo para o paciente, né? Então, você prescrever só porque ouviu falar, sem ter um objetivo, uma meta que seja consistente, muitas vezes você não vai estar ajudando o paciente, vai estar até prejudicando ele, porque vai estar dilapidando o pouco de reserva financeira que ele possa ter. Então, esse é um cuidado que não é só olhar pela beleza da teoria. Até há pouco tempo, vários convênios não cobriam, né, a 25-hidroxivitamina D. Agora, acho que alguns já estão cobrindo, né? O paciente, pelo menos, não tem reclamado tanto. Mas antes eles tinham que pagar, quer dizer, você depender disso. E pensando no SUS, né, Felipe? Com certeza. Seria mais uma restrição, quer dizer, então a gente não vai usar a vitamina D para ninguém, se depender da dosagem. Com certeza. Né? Então, acho que tem que ter isso também em mente, que você pode otimizar o acesso, né, à saúde de mais gente se você tratar o indivíduo que tem maior risco para deficiência, suplementando, que é uma coisa simples. O que a gente pode, talvez, lutar de agora em diante é para que o SUS forneça a vitamina D, né? Porque o SUS não fornece. Não tem vitamina D disponível para a gente tratar os nossos pacientes pelo SUS. Previamente aqui em São Paulo, a gente via muito o Aditil, né? Desculpa pela marca comercial, mas tem especificado, a gente não tem tido mais acesso. Muitos pacientes afirmam que não se encontra mais ele, né? Não, o recurso que a gente tinha tem muita SUS. vitamina A, né? Não precisa. É um monte de vitamina A, é um pouquinho de vitamina D. Então, teria que ter uma apresentação mais adequada, né? Uma posologia mais adequada para a vitamina D. É uma coisa que até as indústrias farmacêuticas nacionais podem produzir isso, né? Então, é um produto sem patente, que poderia ter um custo bem mais barato, com um acesso bem mais amplo. Uma acessibilidade maior. Porque realmente o custo, se você for pensar dessa forma, o custo ainda é alto na farmácia, né? Bastante. Da vitamina D, por ser um produto sem patente, que não tem tecnologia, não é sintetizada, é extraída, né? É extraída de lanolina animal, então não teria por que
ela até pode ter um custo menor. Eu acho que já caiu bem, né, graças ao aumento na oferta aí de similares, mas mesmo assim ainda é acima do que poderia ser. Então, acho que isso vale a pena a gente lutar também para reduzir isso e para ter acesso pelo SUS. Pois é. Bom, pelo adiantado da hora, ou seja, se a gente fosse comentar isso aqui em mais detalhes, acho que era para meia-noite a gente ter essa live aqui. Eu queria então agradecer a senhora Marise pela presença, sempre uma didática maravilhosa, ou seja, um exemplo para todos nós. Agradecer ao Serginho, assim, pela disponibilidade, mesmo lutando com o Wi-Fi, aí, com o 5G, mas contribuindo com a gente. E queria que vocês deixassem alguma mensagem final, algum comentário final para os nossos colegas que estão nos assistindo aqui na internet. Olha, eu quero dizer que é um prazer enorme, foi um prazer enorme estar aqui, vi muita gente querida aí entrando, inclusive minha filha estava aí me assistindo, aqui no quarto dela ao lado. Vários colegas, agora a Sandra, a Carol, várias, a Suzana, vários queridos, o Franzé, vários colegas da endocrinologia aqui participando, agradecer a Abraço, agradecer a SBEM pela oportunidade, e eu tenho certeza que tem muitas questões ainda que a gente vai ter que discutir muito para esclarecer. Nós vamos ter oportunidades no Brado, no CEBEM, lá em Recife, de conversar sobre isso, e eu recomendo a leitura do artigo que saiu no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism de junho, que é livre, está disponível para todo mundo e é um documento muito interessante para vocês tirarem as dúvidas que ainda permanecerem. E que nós vamos estar sempre aqui à disposição também para conversar com vocês. Vamos colocar um print do endereço dele na nossa página do Instagram, do endereço da internet, para os nossos colegas que tiverem interesse poderem buscar, uma vez que é um artigo livre, aberto, que não tem nenhuma questão de direitos autorais que a gente pode colocar. E Serginho, e o Bradu, quando vai ser para os nossos colegas que estão interessados aí em se atualizar na parte óssea? Quando que vai ser? Bom, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu pedi 1000 desculpas aqui pela minha conexão. Eu queria lembrar, aproveitando aqui, que a gente tem o nosso BRADO, que é o Congresso Brasileiro de Osteoporose e Densitometria, que vai acontecer em agosto, dos dias 21 a 24 de agosto, lá em Brasília. E lembrar que vitamina D é sempre um assunto interessante, a gente precisa conhecer bem ele para poder fazer o melhor uso e evitar o uso. Pois é. É bom que a fase final congelada tem que... Né, que as pessoas criam ações e benefícios que não existem, né? Então a gente aqui defende a medicina baseada em evidências para a gente fazer a melhor pessoal, medicina muito possível. obrigado. Boa noite a todos vocês que nos assistiram até esse horário. E se tudo der certo e não tivermos nenhum problema tecnológico, deverá ficar gravado no Reels do Instagram da SBEM São Paulo, esse nosso bate-papo com os colegas, e vamos planejar mais eventos desse aí. Eu já vi que o interesse nessa parte óssea é muito grande e acho que muitos colegas vão ter dúvidas, tanto que tivemos inúmeras dúvidas aqui que não foram devidamente respondidas e que vamos fazer, então, eventos para poder atender essa demanda. Ótimo. Pessoal, uma boa noite e muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Obrigada, um bom descanso aí para todos. Até logo. Boa noite. Boa noite, Felipe. Abraço aí para você.